SEB, tudo bom com vocês? Aqui é o professor William, sejam bem-vindos novamente. Nós vamos dar início à nossa quinta aula de Educação Física, essa aula que foi realizada no dia 24 de março de 2021. Você que porventura não participou da nossa aula online na quarta-feira, que você é o nosso convidado agora a assistir esta aula juntamente conosco, para que você tenha subsídios para fazer a sua prova, a sua avaliação do primeiro bimestre, tá certo? Na aula que nós tivemos, nós fizemos o nosso momento de alongamento, e o tema que nós iniciamos na quinta aula foi o voleibol. Lembrando a vocês que na nossa quarta e terceira e segunda aula nós tivemos aula sobre ginástica, o conteúdo ginástica. E a partir da quinta aula, nós entramos no assunto voleibol. Falamos naquela ocasião, pessoal, sobre as regras oficiais e as infrações no voleibol. Lembrando, pessoal, que nossas aulas acontecem toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, tá certo? Essa aula é destinada aos alunos do 6º e 7º ano B. Muito bem, queria que nós fizéssemos aqui uma leitura rápida, breve aqui, do nosso material. Um jogo de vôlei tem 5 sets, tá? Sem tempo definido em cada um deles ou no total. Para terminar um set, uma das equipes tem que alcançar 25 pontos, com 2 pontos de vantagem sobre o adversário. Caso não exista essa vantagem, a partida prossegue até que uma das equipes abra 2 pontos de diferença e vença o set. Uma exceção no tamanho dos sets ocorre quando os 2 times vencem. E aí, pessoal, quando acontece isso, quando as equipes ficam empatadas em 2-2, acontece um set desempate, chamado de tie break. Lembrem esse nome, tá? Tie break. Eu vou colocar aqui para vocês identificarem. O tie break vai até 15 pontos, tá? Não vai até 25 pontos. Vencendo a equipe que atingir essa pontuação. Primeiro com uma vantagem de 2 pontos. Caso a vantagem não exista, a partida é jogada até que o desempate atinja esses 2 pontos, quando se conhece o vencedor por 3 sets contra 2. Quantos jogadores tem o voleibol? Vamos lá? O vôlei de quadra é formado por 2 equipes, com 6 jogadores em cada equipe. No total são 12 jogadores, tá, pessoal? Então, quando for perguntado para você quantos jogadores tem uma equipe de voleibol, você vai responder 12 jogadores, sendo que 6 entram para jogar. Além do vôlei de quadra, há também o vôlei de praia, tá? Diferente da quadra, o de praia é jogado na areia e contém somente 4 jogadores, sendo 2 de cada equipe. As posições do voleibol, pessoal, naquela ocasião falamos aqui rapidamente em relação às posições do voleibol, tá? Cada jogador tem uma posição dentro da quadra, a qual apresenta uma ordem de rotação, tá beleza? 3 jogadores posicionam-se perto da rede, 3 jogadores posicionam-se na linha de trás. Observe na imagem, da qual nós colocamos aqui, e eles se movimentam em sentido horário, tá? Sentido horário. No sentido da numeração, ela ocorre em anti-horário, mas em sentido de movimentação, observe o cursor, o movimento do cursor. Então ele acontece em sentido horário, tá? O rodízio dos jogadores, pessoal, vamos ver aqui. Durante o decorrer do jogo, os atletas são obrigados a realizar uma troca de posições. Essa é a nossa regrinha aqui, o rodízio, tá? Lembra? Denominada rodízio. O rodízio é realizado no sentido horário e acontece todas as vezes que a equipe receber o saque, recupera a posse de bola, ganhando o direito de efetuar o saque, tá? Então, todas as vezes que a equipe ganha o direito de sacar, essa equipe tem que fazer o rodízio entre seus jogadores, tá bom? Para não acontecer uma falta, uma infração, tá bom? Então observe aqui novamente
tá? Sentido aqui, ó, de rotação, tá certo? Sentido de rotação, tá? Entrada de rede, saída de rede, tá? Zona de ataque ou rede, tá bom? Essa aqui é a zona de ataque, tá, pessoal? É onde acontecem as principais jogadas de ataque. Não significa que daqui de trás possa acontecer uma jogada de ataque, tá bom? Pode acontecer, mas principalmente elas acontecem aqui nessa área aqui, tá certo? As posições dos jogadores no jogo de voleibol. Vamos lá para as posições. E aí a gente encerra a nossa aula, a nossa quinta aula. O levantador, pessoal, é o distribuidor das jogadas, é o responsável por armar os movimentos de ataque de sua equipe. É o cérebro do time, tá, pessoal? E por isso a efetividade ofensiva das jogadas realizadas passa por suas decisões. Assim, o levantador é uma posição chave, normalmente de liderança do time. Observe aqui uma figura ilustrando aqui o momento em que um jogador faz aqui o levantamento de uma bola, tá certo? Realiza aqui o toque, o levantamento. Observe os movimentos que ele faz. E aqui pronto está aqui, ó, o jogador para realizar o ataque, a ação ataque, tá? Meio de rede são os atletas de maior estatura. Geralmente são aqueles jogadores mais altos da equipe. A principal função dessa posição é fazer o bloqueio de meio. Observe esse jogador aqui, adversário, tá? Observe a altura dele, tá certo? O alcance, tá? Então é um jogador diferenciado, tá bom? Marcando as bolas rápidas e diagonal do adversário, já que consegue cobrir um grande espaço com seu tamanho e envergadura, dificultando ao máximo os ataques adversários. Além de, claro, ser uma importante e segura arma ofensiva em bolas rápidas, usando novamente seu tamanho e potência nos ataques. O oposto, pessoal, observa, é o jogador mais incisivo do ataque de força, o responsável por completar e aliviar o trabalho do levantador. Esse atleta normalmente apresenta velocidade nos ataques, domina os fundamentos ofensivos nas bolas de ponta, bolas rápidas e bolas de fundo. No geral, o oposto não se preocupa em passar a bola, mas sim pontuar, tá certo? Bloquear e auxiliar na defesa. O líbero, um personagem imprescindível do vôlei e uma peça-chave em qualquer esquema. O atleta dessa posição é essencial na defesa e no primeiro passe. O mais comum é que entre no lugar do jogador de meio, que estiver no fundo da quadra para defender o saque adversário e oferecer uma boa recepção, o que leva a um bom ataque, tá? Só vou recapitulando aqui o jogador que fica na posição de oposto, tá? Ele fica numa posição, pessoal, em que ele vem atacar, tá certo? Ele tem velocidade nos ataques, tá bom? E o oposto não se preocupa em passar a bola, mas sim pontuar. Essa é a finalidade do jogador oposto, tá bom? Bloquear, auxiliar na defesa, tá bom? Muito bem. E o líbero, pessoal, você observa num time, ele tem o fardamento diferenciado, tá? Observa aqui que a seleção brasileira está aqui com a farda tradicional amarelinha. E o jogador aqui, ó, o líbero, ele tem a farda azul, tá bom? Por último, vamos falar um pouquinho aqui do ponta. Ao lado do líbero é mais um responsável pela qualidade nos passes do time. Os pontas precisam ter uma boa defesa, dominar bem a bola com a manchete, e então subir com uma opção no ataque rápido pelas laterais. Então os pontas eles atacam aqui pelas laterais, tá, pessoal? Diferente aqui, ó, o oposto ele pode atacar aqui pelo meio também, tá? E os pontas, como a própria denominação já diz, ele vai agir, tá, pelas laterais aqui, os corredores, tá bom? Ele chega aqui com força para atacar.
de forma rápida. Vamos falar aqui um pouquinho das infrações no voleibol. A conduta imprópria. A conduta imprópria dos membros de uma equipe em relação às autoridades, oponentes ou colegas de equipe ou espectadores é classificada em 3 categorias, de acordo com a seriedade da ofensa, tá? Conduta rude, ação contrária às boas maneiras ou princípios morais. Conduta ofensiva, palavras ou gestos insultantes ou difamantes ou qualquer ação demonstrando desprezo. E a agressão é ataque físico real ou tentativa de agressão ou comportamento agressivo ou ameaçador, tá? Então, as infrações no voleibol, nós temos aqui a conduta imprópria, tá? É o primeiro tipo, tá certo? Conduta rude, conduta ofensiva e agressão. Lembrem disso. Exemplos de faltas no vôlei. Vamos ver? Tem a falta de 2 toques. E aqui você pode pausar o vídeo para ler cada uma delas. 4 toques. Toque apoiado, quando um jogador se apoia em outro da sua equipe, tá? A rotação, se a rotação ou rodízio entre os jogadores não acontecer de maneira correta. A rede, tá? Se jogar a bola fora do espaço entre as 2 antenas de rede, ou mesmo se este tocar na rede, o jogador cometerá falta. Então você pode pausar o vídeo, tá? E ler cada uma delas novamente. Exemplos de retardamento no voleibol, pessoal. Qualquer ação imprópria de uma equipe que atrase o reinício do jogo caracteriza um retardamento, inclui, dentre outras, prolongar uma interrupção regular, prolongar uma interrupção após receber instruções para retomar o jogo, requisitar uma substituição ilegal, repetir uma solicitação indevida, um membro da equipe retardar o andamento do jogo. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula, tá? Lembrando, eu creio que eu falei no início do vídeo que esta aula era destinada a alunos do 6º e 7º, né, pessoal? Mas é destinado aos alunos do 8º e 9º ano, tá? Então, se eu falei, eu creio que eu falei, esse vídeo ele não vai ser editado, então nós vamos jogar ele na íntegra aqui para você. Então, é direcionado aos alunos do 8º e 9º ano, tá? Esse assunto direcionado aos alunos do 8º e 9º ano, tá, pessoal? Nós falamos, só recapitulando, falamos aqui das posições dos jogadores, falamos um pouco das infrações, que são 3, né? Conduta imprópria, falta e retardamento. Tá certo? Na nossa aula que nós tivemos na quarta-feira, nós falamos aqui de um vídeo, tá? E passei um exercício, tá? Prático aqui para os alunos fazerem no momento. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Essa foi a nossa 5ª aula. Já gravamos aí para você a 6ª. Essa é a 5ª aula. E daqui a pouco nós vamos colocar para você aí a 7ª aula para você. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Se gostou, compartilha. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. E até lá.